para quem ainda não me conhece, tá? Causa muita gente chegando no perfil aí. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, eu também sou médico, eu sou professor, sou empresário, eu sou mentor de outros médicos. Nos últimos 5 anos, né, como eu falei, eu venho produzindo aí conteúdos com o intuito de ajudar médicos a viverem de seus serviços particulares, tá? E, na verdade, o que a gente tem aqui é um movimento de resgate da boa medicina, tá? Movimento de resgate da boa medicina, que hoje já somos 1.300 médicos na família CVM, tá? Que tem trilhado esse caminho aí de muito mais qualidade, tá? No atendimento, mais impacto na vida de seus pacientes, mais satisfação, obviamente, com a sua profissão e com a sua vida. E eu convido você que está assistindo essa live aqui, ou você que está ouvindo esse podcast, você que está vendo isso aqui no gravado, eu convido você a se juntar ao nosso movimento de resgate da boa medicina, tá bom? Bem, então, hoje a gente começa a falar sobre a série sobre medos. Vamos falar sobre medos. Medos, tá? E a primeira coisa para falar sobre medo é, cara, qual que é o conceito de medo, né? Qual que é o conceito? O que é importante a gente entender o que as palavras significam, né? Então, olha só que interessante aqui, ó. O que a IA diz pra gente o que é medo? Medo é uma emoção que surge diante de um perigo ou ameaça, real ou imaginário, que pode causar dano físico ou psicológico. É uma resposta do organismo que prepara o indivíduo para uma possível luta ou fuga. Olha que interessante. O medo, ele é uma emoção que surge de um perigo real, tipo, tá vindo um carro, você ativa o medo. Ou, simplesmente, pode ser um perigo imaginário, uma ameaça imaginária, tipo, e se meu consultório não der certo? E o que ele causa? O que o medo causa? Causa uma resposta, tá, biológica, né, no nosso corpo de luta ou fuga. Então, fica presente que o medo, primeiro, que o medo ele pode ser diante de uma situação real, o medo é ativado, é uma emoção que é ativada, mas também o medo ele é uma reação emocional diante de uma ameaça imaginária. Aqui é que tem a sacada. Aqui é que tem a sacada, tá? Pode ser simplesmente algo imaginário. E, na maioria das vezes é imaginário, tá? Simplesmente a ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a sua segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Então, resumindo, é uma resposta emocional do nosso corpo a algo real, a um perigo real, uma ameaça real ou uma ameaça fictícia, que simplesmente a nossa própria mente criou. Ai meu Deus, se eu entrar numa live e tiver pouca gente na live, o que as pessoas vão pensar? Melhor nem fazer a live. Ou então, se eu gravar um vídeo, o que os meus preceptores vão falar, os professores vão falar? Melhor nem gravar. E se eu abrir meu consultório e começar a atender particular e não tiver nenhum paciente? Melhor nem começar. E se eu largar, e se eu fizer a transição, largar os planos de saúde e os pacientes não me acompanharem e eu perder renda? Melhor não fazer nada. E se eu diminuir minha carga de plantão e o consultório não der certo? Como é que eu fico? Eu vou passar fome, eu vou para debaixo da ponte. Então, primeira coisa é naturalizar, entender que o medo ele é algo normal, é algo natural, ele vai estar sempre aqui.
O medo vai estar sempre com você, vai estar sempre comigo. Não tem para onde fugir do medo, tá? Essa é a primeira coisa. E por que falar sobre medo, né? Por que eu escolhi falar sobre medo, uma série sobre medo? Muito simples, porque eu vejo todo santo dia, eu ajudo médicos, tá? Todo santo dia eu estou ajudando médico. E tem alunos meus que inclusive estão até na mentoria mais avançada que eu tenho, no meu programa de mentoria mais avançado, que é quem já está faturando ali 50, 100 mil ou mais. E alguns desses médicos, mesmo com resultados acima da média, ainda se param por medo. Eles não vão para o próximo nível porque eles têm medo. Então o medo é algo que impede a maioria de nós de irmos para o próximo nível. Ponto. E aí eu resolvi então falar sobre medo para que a gente possa desmistificar um pouco disso, para que a gente possa trazer para o consciente o medo. Basicamente, o medo é como se fosse um inimigo invisível, que a minha intenção durante essa semana é trazer esse inimigo para que todo mundo veja. Tirar a capa da invisibilidade do medo para que todos nós possamos ver o que é o medo, como é que ele age e como que a gente pode se defender, como que a gente pode superar ele, inclusive. Tá? E não ficar só preso nas frases de efeito, né? Ah, vai com medo mesmo, ou então coragem na ausência de medo, agir apesar do medo. Eu quero aprofundar nisso, tá? E eu realmente acredito que quem tiver coragem para olhar para isso, para descobrir quais são os medos que podem estar aí te impedindo, podem ter grandes saltos. Não só saltos de faturamento, mas saltos realmente na vida. Porque o medo de empreender, o medo de abrir o consultório, ou de focar no consultório, é só um dos medos. É só uma das áreas onde o medo te impede de ir para o próximo nível. Né? Todos nós temos a gente tem várias áreas na vida e que muitas vezes a gente não investe nessas áreas porque a gente tem medo. Então, o grande objetivo aqui também é preparar você para chegar no workshop pronto para receber a informação que a gente tem para te dar. Já falei que o medo é algo natural. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que o medo, ele pode ser algo ruim, no sentido de ele estar te impedindo de ir para o próximo nível em qualquer área da sua vida, inclusive no consultório. Mas o medo também pode ser bom, tá? O medo também pode ser bom. Como é que o medo pode ser bom? Muito simples. Se você for parar para pensar, às vezes tem alguns perfis de pessoas, elas são destemidas, o medo não paralisa elas. E qual é o lado ruim disso? O lado ruim disso é que pessoas destemidas como eu acabam muitas vezes tomando decisões e agindo muitas vezes de forma inconsequente, de forma, digamos, perigosa. Então, o medo ele pode ser bom porque o medo às vezes chega e fala assim, opa, cuidado, não vai pular desse bungee jump aí, vê se essa corda está bem amarrada, opa, vai pular do paraquedas, beleza, mas olha aí para ver se está tudo certinho. Então, o medo ele pode ser bom também. Qual que é a sacada? A sacada é a gente identificar quando o medo ele está protegendo a gente ou quando o medo ele está o quê? Ele está paralisando a gente, ele está afastando a gente dos nossos sonhos. Muitas vezes, né, ele é até irracional, tá? Ele é irracional. Como assim? Tem gente, por exemplo, que tem medo de largar os planos de saúde, por exemplo, porque acha que vai morrer de fome, não vai conseguir, né, pagar as contas da família, sabe? E eu quero que você fique presente que isso é irracional. Então, a primeira pergunta que você precisa fazer é: esse medo é real ou ele é imaginário? A segunda pergunta é: esse medo está me protegendo ou ele está me afastando? Ele é racional ou é irracional? Porque, por exemplo, para pensar comigo. Você é médico, você é médica.
Não é porque você vai deixar de atender um determinado vínculo, ou plano de saúde, ou plantões, ou serviço público, que você vai passar fome. Você pode, simplesmente, você pode diminuir um desses vínculos de forma... Você pode sair de um e ficar em outro. Você pode diminuir a carga de plantões, você pode diminuir a carga horária do serviço público. Você pode fazer coisas planejadas. Você pode, inclusive, olhar para o seu planejamento financeiro e diminuir um pouco o padrão de vida. Tá? Então, perceba que quando você traz para o racional, quando você questiona o medo, você tem a possibilidade de descobrir esse medo é racional ou irracional. Ah, é racional. Então, assim, tipo, não, eu não posso pular de paraquedas sem um paraquedas. Eu não posso pular do bungee jump sem uma corda. Realmente, é um medo real. Tipo, eu não posso largar todos os vínculos que eu tenho, largar todos os meus plantões, largar os planos de saúde, sair do serviço público e começar do zero o consultório particular sem nenhum preparo. Não, isso aí é loucura. O medo, se o medo aparecer, ele está te protegendo. Você tem 9 vínculos e você está com medo de largar um e ficar com 8, ou você tem 5, tá com medo de largar um e ficar com 4, ou você tem 3 e está com medo de largar um e ficar com 2, é um medo irracional. Quando você fica presente para isso, tomar decisões fica mais fácil, mais simples, tá? Então, durante essa semana eu vou falar de alguns medos que eu identifiquei aqui com os meus alunos, com os meus mentorados e, obviamente, com os seguidores também dessa jornada que eu tenho aí desde 2019, ajudando médicos a verem seus consultórios, ensinando médicos sobre marketing, gestão, comunicação, vendas, enfim. E são vários medos, tá? São vários medos. Então hoje eu quero falar um pouquinho agora de forma bem direcionada para o medo de dar errado. Esse é um dos principais medos. Cara, e se der errado? E se eu largar o plano de saúde e eu não tiver pacientes particulares? E se o consultório não virar? E se eu fizer investimento em clínica? Né? Se eu investir dinheiro e eu não conseguir pagar as contas, eu não conseguir honrar a minha palavra e tal? Eu quero dizer para você que esse é um medo legítimo, tá? Esse é um medo legítimo. Eu tenho hoje, como eu disse, 1.300 alunos na nossa comunidade. 1.300 alunos já fizeram o meu treinamento, o programa CVM, tá? Que é uma metodologia que ajuda médicos a atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares. E o grande objetivo é que você realmente tenha uma agenda cheia de pacientes que paguem 5 a 10 vezes mais pelos seus serviços particulares, principalmente serviços particulares de alto ticket. Tá? Serviços de alto ticket são aqueles serviços em que você pode cobrar 5 a 10 vezes mais do que você cobraria, por exemplo, no preço de uma consulta. Tá? Então, olha só, o medo de dar errado, ele é normal, ele é natural, ele é comum, tá? É um medo legítimo, tá? Posso dar o exemplo aqui da Ana Cristina Issa, tá? Uma aluna nossa que tem vídeo dela, né? A gente tem vários vídeos dela falando assim, nossa, eu tinha muito medo de dar errado, eu tinha muito medo de, enfim, de não dar certo, né? Porque no caso dela, especificamente, ela largou, ela deixou a Unimed, tá? Ela escolheu fazer o nosso programa de mentoria, tá? E largou a Unimed. Na verdade, nem entrou na Unimed. Só que ela tinha medo, né? Ela tinha medo. Pô, e se não der certo? Ela não tinha outra fonte de renda. Ela largou o SUS também, né? Ela não tinha outra fonte de renda. Ela fechou R$ 8.820 numa única manhã, né? Consultório com 2 pacientes e fechou 2 passes. Passes é um dos nossos programas de acompanhamento que a gente ensina no nosso método,
que a gente vai detalhar lá no workshop, tá? Que é um serviço de auto-ticket, tá? Então, como é que seria para você atender 2 pacientes e faturar R$ 8.820? Isso que está disponível para você, né? Se você colocar o nosso método em prática. É o exemplo dessa médica aqui. Cara, essa médica aqui, ó, cardiologista, a Dani, faturou R$ 50 mil pela primeira vez agora em agosto. E é mais um exemplo também, uma médica que tinha muitos medos e que mesmo assim ela não deixou que o medo paralisasse, né? Não deixou que o medo paralisasse. E é sobre isso. Deixa eu seguir então aqui. Basicamente, o que eu quero falar para você que tem medo de dar errado? Primeira coisa que eu quero falar para você que tem medo de dar errado é a seguinte. Onde você já está hoje? Você está satisfeito? Você está feliz? Você se sente bem remunerado? Você já deu certo? Porque se você está num lugar onde você não é bem remunerado, onde você não consegue fazer a medicina de forma com excelência técnica e humana, se você está num lugar onde você não tem condições de trabalho, onde você não é bem remunerado, onde você não é reconhecido, onde você não tem liberdade e autonomia, concorda comigo que já deu errado? Que você não tem nada a perder. Então essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, o medo de dar errado, como é que a gente lida com ele, né? Você vai lidar com o medo de dar errado fazendo ações diminuindo o risco. Como é que você diminui o risco de dar errado? Primeiro, planejamento, tá? Você não precisa fazer nada de forma abrupta. Você pode continuar a sua vida do jeito que ela está e, por exemplo, começar o seu atendimento particular atendendo um turno por semana. Um turno por semana. Ah, Sidney, eu não consigo atender um turno por semana. Meu amigo, então, se você não conseguir separar um turno por semana para começar, nem que seja no sábado, tá difícil mesmo para você. Mas pode ser um turno à noite, pode ser telemedicina, pode ser atendimento domiciliar, pode ser no coworking, mas começa pequeno, sem grandes investimentos, sem grandes mudanças. Essa é a primeira coisa, começa pequeno. A gente tem uma frase aqui que é assim, ó, pense grande, mas comece pequeno, tá? Que mais? Quando isso começar a funcionar, né, quando você, por exemplo, lotar o primeiro turno, aí você pode ir para o segundo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto de um print de um aluno que está fazendo exatamente isso. Cara, ele bateu mais de 25 mil por mês atendendo só um turno, passando para compartilhar. Ó. O meu melhor mês de consultório até hoje. Foram 16 atendimentos até o momento e uma receita de 29 mil bruto. Mas já estou muito feliz com esse mês. Atendendo somente às quintas à noite. Olha só isso aqui, gente. Ele atende só quinta à noite. 4 pacientes. No máximo 5 pacientes por noite. E só com um turno por semana, ele faturou quase 30 mil reais. Isso aqui é de agosto. Olha só. Então, para você aí que fica contando história, que eu não tenho, eu tenho medo de dar errado. Cara, um turno por semana ele está faturando 30 mil. E eu até conversei com ele, eu falei, meu irmão, o que está faltando para você aumentar para o segundo turno? Para dobrar esse valor aí, daqui a pouco está faturando 50, com 3 turnos daqui a pouco está faturando 100 mil. Entende? Então aí você começa pequeno e vai aumentando aos poucos. Você não precisa fazer um super investimento e queimar a ponte de uma hora para outra e sair pedindo exoneração dos locais que você está. Você pode começar pequeno, tá? E aí, conforme for dando certo, por exemplo, esses 30 mil reais aqui que esse médico faturou em agosto,
A intenção é que ele reinvista isso. Cara, agora eu vou contratar uma equipe de marketing, agora eu vou contratar uma mentoria, eu vou contratar uma secretária única e exclusivamente para mim, eu vou melhorar a experiência dos meus pacientes, né? Vou comprar uns mimos, por aí vai. Então, e aí com o resultado vindo, o seu medo vai enfraquecendo e a sua coragem vai aumentando, entende? E aí você vai reinvestindo, vai aprendendo, vai melhorando, até chegar no momento em que você pode começar a dizer não para os vínculos que você não está feliz, que você escolhe, que você pode escolher sair dos locais onde você não se sente bem, onde você não se sente completo, onde você não consegue fazer a medicina que você e o seu paciente merecem. Entende? E isso é o círculo virtuoso. Começa pequeno, aprende o que você não sabe sobre gestão, marketing, vendas. Ah, e Wilder, onde é que eu aprendo isso? Workshop médico, começa na semana que vem, segunda-feira. Gratuito. Gratuito. Você não paga nada. É online, você pode assistir de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, desde que você tenha acesso à internet. O que você precisa fazer? Digitar o workshop aqui embaixo. Bora, mestre Danilo. Você assiste aqui todas as lives, cara. Tá na hora de você entrar você dar um mergulhar de cabeça aí, cara. Escreve o workshop aqui embaixo, Danilo, para você receber o link aí, para você se cadastrar gratuitamente. E digo mais, convide a sua esposa para ela participar, para ela assistir. Tá bom? Assistam juntos. Bota lá o YouTube na sala e assiste junto com ela. É sobre isso. Obrigado, irmão. Obrigado. Ó, gente, é gratuito esse evento. Tudo que você precisa fazer é só se cadastrar. Escreve o workshop aqui embaixo. Você vai receber no seu direct o link, se cadastra e segunda-feira assiste a aula. Você não tem nada a perder. Na segunda vai ter uma aula, na quarta a segunda e na quinta a terceira. Se fizer sentido para você, aí você dá o próximo passo. Se não der, tá tudo bem também. Mas você não tem nada a perder. É um evento online e gratuito, tá? Mas você tem a possibilidade de conhecer uma metodologia que está transformando vidas de médicos e pacientes, de famílias de médicos e de pacientes, Brasil e mundo afora. Você não tem nada a perder, só tem a ganhar, tá? Voltando para cá, nessa série sobre medo, eu estou falando hoje sobre o medo de dar errado. E se der errado, Wilder, o que eu faço? Então, a minha recomendação primeiro é você olhar para ver se não já deu errado. Porque se você não estiver satisfeito na sua vida atual, pode ser que já tenha dado errado, tá? Então portanto, você não tem nada a perder. Segundo, como é que você faz para diminuir a chance de dar errado? Diminuir risco. Como é que você diminui risco? Começa pequeno, investimento pequeno, de tempo, de dinheiro, de energia. Não mexe muito na sua vida atual, só começa a testar o atendimento particular de forma controlada e pequena. Eu estou mostrando aqui um print de um médico, meu aluno, um cirurgião, que em alguns meses, aplicando a nossa metodologia, meses eu estou falando, vou repetir, alguns meses, esse cirurgião, atendendo só uma quinta-feira à noite, 4 a 5 pacientes por turno, né, faturou 30 mil reais. Óbvio que, no caso dele, ele tem o serviço de alto ticket dele, que é a cirurgia. Sidney, eu não tenho cirurgia, eu sou clínico. Calma, pequena gafanhoto. No método CVM, a gente ensina você a como criar um serviço de alto ticket, mesmo sendo clínico, pediatra, médico de família, geriatra, ginecologista obstetra, enfim, mesmo que você só trabalhe com exame, ultrassom, não importa. A gente consegue te ajudar a criar um serviço de alto ticket para você cobrar 5 a 10 vezes mais que você cobraria numa consulta, tá? Então, começa pequeno, que aí você diminui o custo. E aí, outra coisa, tá? Outra coisa importante. Você deve estar se perguntando agora, beleza, Wilder, entendi, eu começo pequeno, eu invisto pouca energia, pouco dinheiro e pouco tempo. E aí eu vou ver se funciona, é isso? Isso. Mas, Wilder, eu não faço a mínima ideia por onde começar.
Eu não sei nada de marketing, eu não sei nada de consultório particular, eu não sei nada de vendas, eu não sei nada de gestão, eu não sei nada de nada. Aí eu falo, calma. Calma que você está no lugar certo. Aqui neste perfil, você tem, se você for ver depois na minha fotinha ali, tem quase 5.000 postagens, tá? Mas não é para você ver as 5.000 postagens. A minha recomendação para você é, primeiro, assista todas essas lives de aquecimento, se cadastre no workshop médico Viver de Atendimento Particular, que começa na semana que vem, e entre hoje e a semana que vem, vai aqui ó, na minha fotinha, entra manda um direct pra gente, vai nos stories, quase todo dia eu estou compartilhando, tanto algum vídeo nosso do canal do YouTube ou do podcast. Começa a escutar nosso podcast quando você estiver no trânsito, ou então quando você estiver lavando a louça de noite em casa, ou então levando o cachorro para passear, ou na academia. Começa a escutar o nosso podcast, tá? Se eu não me engano, a gente está na 4ª temporada do nosso podcast, então tem centenas de conteúdos gratuitos. Eu estou falando de centenas de horas de conteúdo gratuito para você começar a aplicar de forma gratuita o nosso conteúdo, sem gastar um centavo. Tem gente que só com o nosso conteúdo gratuito mudou a vida dele ou dela. E eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas deixa eu ver se eu acho aqui que uma médica disse recentemente pra gente. Uma médica, do nada, ela deixou um comentário pra gente dizendo que só o conteúdo gratuito já já ajudou ela a sair de alguns vínculos que ela estava, já ajudou ela a mudar a chavezinha da cabeça para ela tomar decisões que já impactaram positivamente na vida dela. Então, gente, parece conversa de marqueteiro, parece pirâmide, parece picaretagem, parece. Mas você só tem uma forma de descobrir, só tem um jeito de descobrir. É igual quando a gente fala assim, tem comida, tem pessoas que falam assim, eu não gosto de tal comida. Sei lá, vou falar da minha filha aqui. Às vezes minha filha fala, eu não gosto disso. Aí eu falo, filha, mas você já comeu? Você já provou? Mas eu não gosto. Talvez seja assim que você esteja pensando, o Wilder, esse negócio de CVM é picaretagem, né? Olha para ele, nem parece médico, nem parece professor, nem nada. Quem é que esse cara é para me ajudar? Talvez role esse diálogo aí na sua cabeça e eu digo para você que eu te entendo, tá? Tem muita falcatrua na internet e só tem um jeito de você saber, de você tirar a prova dos 9. É você testando o conteúdo. Começa a testar o conteúdo. Vai no conteúdo gratuito, escuta e aplica. Por exemplo, faz o que eu estou falando, começando do zero. Cara, a internet falhou aqui. Voltei. Então, não acredita em nada do que eu falo. Apenas testa, apenas aplica, tá? Não acredita em nada. Calma, menina. Não acredita em nada do que eu estou falando. Apenas aplica. Apenas vai lá no YouTube, vai no podcast, vai no Telegram, participa dessas lives, participa do workshop, que é gratuito também, e aplica. Aplica na sua vida. E aí você vai ver se funciona ou não. Simples assim. Só tem essa forma de descobrir. Porque o que acontece? Se você, por acaso, não testar, o que você tem a perder? Você tem a perder uma transformação de vida. Você pode estar deixando de transformar a sua vida, porque realmente esse método transforma vidas, tá? E se você quiser conhecer histórias de vidas transformadas, é só você apertar aqui na minha fotinha, mandar um direct pra gente, e a gente te manda o link do nosso canal do YouTube. Ou então vai lá no YouTube direto, bota lá Círculo Virtuoso da Medicina no YouTube, você vai ver, tem, sei lá, centenas de vídeos também, milhares de vídeos. E aí pesquisa lá a nossa playlist de o CVM Cash Premium, entrevista com médicos que vivem de particular, você vai ver inúmeros casos
inúmeros casos de médicos e médicas do Brasil inteiro, de todas as especialidades, que hoje estão com as vidas literalmente transformadas, tá? Literalmente transformadas. Então, voltando a falar de medo. O medo de dar errado, ele é legítimo, ele é comum, e a forma de você lidar com ele é diminuindo o risco. Diminuindo o risco. Uma outra coisa que você faz para lidar com o medo também, para diminuir o risco e para superar esse medo, é você aprender o que você ainda não sabe. Aprenda o que você ainda não sabe sobre marketing, gestão, comunicação e vendas. Quando você aprende, é muito parecido com a analogia que eu faço aqui é o seguinte. A gente muitas vezes tem medo, principalmente quando a gente é criança, a gente tem medo do escuro, né? E o conhecimento é como a luz. Quando a gente liga a luz, a gente vê que não tem nada, o medo vai embora. Então, o conhecimento é a luz que ilumina o caminho para você seguir. Então, cara, se você não sabe nada sobre como atrair pacientes particulares, dá um Google aí, vai lá no nosso canal do YouTube, pesquisa lá, tem N vídeos para você aprender sobre como atrair pacientes particulares. Através do Instagram, do Google, enfim, networking, várias estratégias. Eu não sei nada sobre gestão, sobre o que é importante na gestão de um consultório. Vai lá também, dá um Google, pesquisa. Você pode continuar no conteúdo gratuito. Tem gente que só com o nosso conteúdo gratuito tem uma baita diferença, faz uma baita diferença na vida deles. Agora, quando você quiser acelerar esse processo de aprendizagem para você ter resultados mais rápidos, aí é onde eu te recomendo conhecer o nosso método. Aí eu te recomendo escrever o workshop aqui embaixo e assistir o workshop gratuito que vai começar na semana que vem, na próxima segunda-feira. Assiste as aulas. Se fizer sentido para você, aí você entra no nosso programa, que é o programa CVM, tá? Se fizer sentido para você, quando fizer sentido para você, entra no nosso programa de mentoria, uma das nossas mentorias. E daqui a pouco você vai ser um dos médicos que vai estar fazendo lives aqui comigo, contando a sua história de transformação. Inclusive, na semana que vem, a gente vai ter novas histórias de médicos que eu vou contar aqui no Instagram ao vivo, né? Eu vou entrevistar esses médicos para que vocês percebam que é real a parada. É real a parada. Você pode sim fazer a medicina que você sempre sonhou, fazer a diferença na vida das pessoas, ser bem remunerado, ser remunerado de forma justa, ter qualidade de vida e ser mais feliz. Isso é possível. Esse é o meu trabalho. É isso que eu tenho feito nos últimos 5 anos, transformado vidas de médicos e, consequentemente, de seus pacientes. Vai ser um prazer contar a sua história em breve, tá bom? Escreve o workshop aqui embaixo e garante a sua vaga, tá bom? Faltam 7 dias, né? Hoje é a segunda, começa na próxima segunda. Garante. E tem um bônus para quem faz a inscrição, tá? Que é um e-book que eu escrevi sobre como fazer a transição. Então, para quem está no momento de transição, quando imediatamente você faz sua inscrição, você responde nossa pesquisa, você recebe o nosso e-book, tá? Então, garante, não perde essa oportunidade, você não tem nada a perder. E, resumindo, nossa live de hoje sobre medo. O medo, ele é natural, ele vai sempre existir. Ele pode ser um medo real ou pode ser um medo baseado em uma ameaça real ou baseado numa ameaça imaginária, tá? Pode ser um medo racional ou irracional, pode ser um medo que vai te proteger ou vai te paralisar. O que é mais importante é você discernir qual que é esse tipo de medo. Segunda coisa, sobre o medo de dar errado. Talvez já tenha dado errado, se você não está feliz onde você está. Se você não está realizado, se você não está se sentindo bem, tá? Se você não está pleno ou plena.
Então, isso é algo importante para você pensar. E segunda coisa, o que você pode fazer para lidar com o medo para poder diminuir o risco, né, de dar errado, do seu consultório dar errado? Comece pequeno, aprenda o que você não sabe e depois vá melhorando aos poucos. Simples assim, tá? Simples assim. E a gente pode te ajudar. Essa é só a primeira live sobre medo. Essa semana inteira, se tudo der certo e você assistir todas essas lives, a gente vai arregaçar com o medo aí que está te impedindo de ser um médico, uma médica muito mais incrível, muito mais efetiva, muito mais resolutiva, muito mais feliz, muito mais próspera, muito mais saudável, porque eu brinco que eu tenho ajudado não só médicos a viverem de consultório, mas tenho ajudado médicos a ter mais saúde, a resgatar seus casamentos, a passar mais tempo com seus filhos. Porque é isso que você vai ganhar quando você estiver trabalhando menos e melhor. Tempo, qualidade de vida.